Olá, meus queridos ouvintes. Estamos em mais um episódio aqui, o episódio 3. E como você está hoje? O que você está fazendo de bom? De onde você está me ouvindo? Eu espero que eu possa fazer companhia para você, se você estiver sozinho. E que de alguma forma esse episódio te traga muitas reflexões e bons pensamentos. Também queria agradecer, novamente, por todo o apoio que todo mundo tem me dado. Eu estou gravando esse episódio 3 antes de lançar o episódio 2. Então, não sei ainda quais serão os feedbacks do episódio 2, mas já agradeço de antemão. Porque eu estou gravando antecipadamente, porque eu preciso aproveitar a minha empolgação. Eu tô empolgada e sabe-se lá quando a minha empolgação vai voltar, então eu preciso aproveitar. E as minhas férias estão acabando, então vai voltar a correria da vida, que inclusive falei sobre isso no episódio 2, a correria. E daí pra eu me organizar é um pouco mais difícil, Então vamos aproveitar para gravar episódios. Outra coisa que eu esqueci de comentar no episódio 2, que eu finalmente dei um nome pro podcast, que foi uma leitura de cada vez, TM. Porque assim, justamente por eu ser tão desesperada, às vezes pensar que eu preciso fazer tudo rápido, E ser afobada, assim. Calma, não tem aquela expressão, Um passo de cada vez. Então, ao invés de passo, eu queria ter colocado uma página de cada vez, Pra ter relação com a leitura, e esse era o nome de um dos meus blogs antigos. Só que tem um livro com esse nome, então eu não quis dar o mesmo nome. E aí ficou uma leitura de cada vez pra simbolizar justamente essa ideia da gente ir aos poucos, sabe? Sem pressa. Uma coisa de cada vez, que daí vai dando certo. E é isso o nome do podcast. Você gostou? O que você achou? Me conta. Esse episódio de hoje, ele vai ser sobre um assunto bem especial e filosófico, delicado, que é sobre arrependimentos, sobre o desejo, às vezes, de voltar ao passado. Você já sentiu isso? Já sentiu que você gostaria de voltar no tempo e mudar alguma coisa, refazer algo? Já? Já pensou? Daí eu começo justamente com uma pergunta. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Vou dar um tempinho aí para você pensar sobre isso. E aí, pensou? É uma pergunta bem difícil, E é sobre esse tema, justamente, que o livro Antes que o Café Esfrie, do autor japonês Toshikazu Kawaguchi, vai abordar, Vai abordar esse assunto. Inclusive, eu estou muito assim numa vibe, desde o final do ano passado, de literatura japonesa. Então, vocês vão me ouvir falando sobre muitos livros japoneses. Porque eu gosto muito dessa literatura e faz parte também de quem eu sou, faz parte de mim, e eles trazem muitas reflexões boas, por isso que eu tô trazendo bastante aqui, mas também pretendo falar de outros livros, de outros países e tudo mais, pra ficar bem diverso. Inclusive, se você tiver recomendação, alguma dica, alguma coisa, pode me falar também, tá? Que daí a gente vê. Então, voltando ao livro Antes que o Café Esfrie, ele vai contar a história de um café bem especial que está localizado numa rua bem estreita de Tóquio, lá no subsolo, que ela tem essa cafeteria super misteriosa, super charmosa e aconchegante, em que, reza a lenda, é possível voltar ao passado. Só que, claro, sempre tem que ter alguma coisa. Para voltar ao passado, existem algumas regras. E dentre essas regras, existe, a questão de que
mesmo voltando ao passado, você não pode alterar o presente. Então, nada do que você faça lá vai mudar alguma coisa no seu presente. E isso faz com que muitas pessoas que tinham essa vontade de ir pro passado desistam de ir, porque se perguntam, né? Nossa, mas o que adianta então eu voltar pro passado se eu não posso mudar nada? Porque às vezes quer voltar justamente com essa intenção de mudar as coisas, né? De consertar um erro, às vezes. Só que não é possível. E, gente, e daí esse ponto aí é que dá o tom do livro, e eu vou voltar nessa questão já. Mas antes eu vou contar um pouquinho mais sobre a história. E daí, o livro traz geralmente, né? Ele tem 3 livros, inclusive. O Antes que o Café Esfrie, o Antes que o Café Esfrie 2 e o Antes que o Café Esfrie 3. Pelo menos no Brasil são esses 3 por enquanto. Inclusive, ontem eu terminei de ler o Antes que o Café Esfrie 3. Chorei horrores, muito emocionante. Mas eu vou focar principalmente no 1, porque é o 1 que embasa o resto das histórias e é o início de tudo, né? Geralmente os livros contêm 4 capítulos com 4 histórias de 4 pessoas diferentes. E essas pessoas, por algum motivo, querem voltar ao passado. E você vai conhecendo histórias, então, de indivíduos muito comuns, que poderiam ser eu, você, algum parente, algum amigo. E isso que é legal, né? Que são histórias com as quais a gente se identifica, que podem acontecer, né? Assim, os problemas deles, não voltar no tempo. Não que eu saiba, pelo menos ainda, né? Mas a gente consegue se identificar muito com essas histórias e às vezes até não com tudo, mas com muitas coisas. Isso que ajuda a gente a pensar nas nossas vidas, nas nossas vivências também. E aí lá no primeiro livro, então, a primeira história, por exemplo, é de uma mulher, né, que ela tem um namorado e o namorado vai precisar ir para os Estados Unidos. A história se passa, como já mencionei, né, no Japão. Esse homem precisa ir aos Estados Unidos para trabalhar e ele vai ficar um bom tempo fora, alguns anos fora. E ela é meio durona, sabe? E ela fica reprimindo os sentimentos e não fala pra ele o que ela tá sentindo de verdade. Ela não consegue se expressar, falar direito que ela o ama muito, né? E que até naquele momento ela gostaria muito que ele não fosse. Ela não consegue, simplesmente não fala nada e deixa por isso mesmo. E aí ele vai para os Estados Unidos. Daí a mulher fica sabendo, então, desse café, que inclusive tem um nome muito interessante, ele se chama Funiculi Funicular, bem divertido o nome. Ela fica sabendo, né, que tem essa história aí de que é possível voltar ao passado, e né, ela pensa, por que não tentar? E vai até lá. Fica meio descrente de início, mas decide que vai voltar sim. Mesmo não podendo mudar nada, ela vai voltar. E aí a gente fica sabendo de mais regras que existem, né, pra você poder voltar ao passado, por exemplo. Você não pode sair da cadeira. Tem uma cadeira específica em que você senta e aí a funcionária do café serve um café para você num bule especial e aí você senta nessa cadeira e não pode sair dela. Então, quando você estiver lá, não pode sair da cadeira. Logicamente, né? A pessoa que você quer encontrar no passado precisa algum dia ter visitado esse café, porque senão você não vai conseguir falar com ela. E um ponto muito importante: é preciso voltar antes que o café esfrie. Ou seja, você tem pouco tempo pra falar com quem você quer falar. E daí, outras coisas curiosas vão acontecendo, né? A gente descobre que nesse lugar que se volta ao passado, tem uma mulher que é uma fantasma. E você precisa esperar ela sair de lá pra ir ao banheiro. Eu não me perguntem por que o fantasma vai no banheiro, mas vai. E aí você precisa esperar ela sair pra você conseguir sentar e voltar. Então tem que esperar, né? E então essa mulher, ela volta e vai falar com o namorado. Não vou dar spoilers, tá? Mas existem, nesse primeiro livro, tem história também de um marido que ele está com Alzheimer e aí ele decide voltar
ao passado para falar com a esposa dele. E assim, é muito emocionante. Muito, muito emocionante. De verdade. Nossa, eu chorei muito. Aí tem outro que é das irmãs, que é uma irmã que ela evitava muito falar com a irmã dela, porque ela achava que a irmã ia ficar pedindo pra ela voltar pra casa dos pais. Ela tinha tido uma treta lá com os pais, não queria voltar. Então ela ficava toda hora evitando a irmã, só que daí um belo dia, quer dizer, um terrível dia, a irmã dela morreu em um acidente de carro e aí ela fica, meu Deus, eu evitei minha irmã e agora ela fica muito mal. E ela decide voltar pra falar com a irmã. Tem também a história da própria dona do café, que o marido, na verdade, é o dono, né? Que é da família dele. E ela tem uma filha, fica grávida de uma menina, só que ela tem um problema muito sério de coração. E assim, se ela tiver a filha, ela vai morrer. Não tem outra escolha. E aí ela descobre-se que também é possível viajar para o futuro. E, assim, não é um spoiler muito grande esse. Não é bem um spoiler, né? Mas é possível viajar pro futuro. Também ela decide ir ver se a menina tá viva, o que aconteceu, porque ela se preocupa, né? Nossa, vou ter minha filha, mas não vou estar aqui pra cuidar dela. Enfim, são histórias muito emocionantes. Eu chorei muito. E o que fica, né? A questão que fica é: toda vez que alguém volta para o passado, mesmo não mudando nada do presente, assim, mesmo que nada que ela faça lá mude de fato o presente, o fato de ter voltado, de ter tido essa experiência, essa vivência de falar com a pessoa que você queria encontrar, de contar alguma coisa, de desabafar, né, de liberar aquilo que estava dentro de você e de finalmente encarar as coisas, muda a sua perspectiva, né? Muda os seus pensamentos, a sua atitude em relação ao que está acontecendo. E isso é que faz toda a diferença. Porque a perspectiva da pessoa muda. E com a perspectiva mudada, ela consegue transformar sim o presente dela e consegue construir um futuro diferente. E aí é que tá a coisa, entendeu? Então, por exemplo, alguém volta no passado pra revelar um sentimento que estava guardado, pedir desculpas pra alguém que não via há muito tempo, né? Brigou com essa pessoa e fica lá guardada, e daí você volta e consegue falar com a pessoa, se desculpar, revelar, né, os seus sentimentos. E aí você vê a reação da pessoa, né? Por exemplo, voltou aí, falou isso, se desculpou, e a outra pessoa fala: nossa, é verdade, a gente brigou por bobeira, né? Não queria ter brigado com você também. E aí, quando essa pessoa que viajou pro passado volta pro presente, ela pensa: nossa, que bobeira que eu fiquei cultivando isso, todo esse rancor, pra quê, né? Eu acho que eu vou ir atrás dessa minha amiga, dessa pessoa com quem eu briguei, e vou tentar falar com ela agora. E aí se reúnem, né, de novo e conseguem se acertar e volta a amizade. Enfim, um exemplo só, né? Mas é pra vocês entenderem que é isso. Mudança de perspectiva que faz com que sim, você consiga mudar as coisas a partir dali, né? A partir do presente. E isso que eu achei mais legal, assim, dessa história. Os outros 2 livros também vão trazer questões muito emocionantes. O terceiro livro, ele é mais voltado para a questão de quando alguém querido falece, né? Porque ele tem até o subtítulo que é A Morte Não Precisa Ser o Fim da Vida. E é lindo demais, gente, lindo demais. Eu recomendo bastante. Agora, então, voltando para nossa reflexão aqui, né? Pensando, eu fiquei pensando nos arrependimentos que eu tinha, o que eu queria ter falado para alguém, eu não falei, o que eu queria ter feito às vezes e não fiz. E eu achava assim, né, que nem aquelas pessoas que falam: eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu arrependo que eu não fiz. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu notei, assim, que tem muita coisa que eu me arrependo, sim, de ter feito, de ter falado. Também tem coisa que eu me arrependo de não ter falado, de não ter feito.
E daí eu fiquei muito assim, né? Algumas pessoas que eu não queria ter conhecido. Ou pessoas assim que eu queria. Tá, eu conheci, né? Fato inevitável. Você conheceu a pessoa, mas eu não queria ter dado bola, trela pra essa pessoa. Não queria ter deixado essa pessoa entrar na minha vida. Então, são coisas que eu me arrependo às vezes, sabe? Ou de alguma escolha, sabe? Que eu fiz, de não ter feito algo antes. Enfim, vários arrependimentos. E você, tem arrependimentos? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nossa, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Eu gosto muito de filmes e livros com essa temática de viagem no tempo. Só que eu nunca gostei da ideia de voltar no tempo. Não sei, me parece muito perigoso voltar no tempo. Pensando naqueles filmes, livros em que você voltar no tempo altera tudo, né? Então eu sempre achei isso muito perigoso e eu fiquei pensando, nossa, apesar de ter muitos arrependimentos, de ter coisa que eu gostaria de ter feito diferente, tudo que eu fiz acabou de alguma forma me levando ao que eu tenho hoje, ao que eu sou hoje. Então se eu alterasse alguma coisa, talvez eu não tivesse nada disso, né? E eu falei, então, tá bom, eu não queria mudar nada, não queria voltar lá e mudar nada. Ficasse assim mesmo, apesar dos percalços. E eu gosto muito de Volta para o Futuro, né? Nossa, amo esse filme. E eu fiquei pensando que se eu voltasse pro passado, eu ia arrumar um monte de confusão igual o Marty McFly arruma. Eu não queria isso pra minha vida, né? Porque, meu Deus do céu, a maior dificuldade pra conseguir colocar tudo no lugar de novo. Mas daí, pensando nesse outro tipo de viagem no tempo, em que o que você fizer lá não vai alterar nada do que acontece depois, eu realmente fiquei assim intrigada com o que talvez eu falaria para algumas pessoas. E realmente, algumas coisas, eu acho que eu voltaria sim para falar algumas coisas para algumas pessoas e liberar assim o sentimento que eu tenho dentro de mim de nossa, guardei tanto isso e não falei, né? O que teria acontecido se eu tivesse falado? O que muda em mim se eu falar? Só que daí ao mesmo tempo eu falei, nossa, mas tem coisa que eu posso fazer agora, aqui no presente. Lógico, com pessoas com as quais eu ainda posso falar, né? Então eu fiz esse movimento de tentar me imaginar, sabe? Me imaginar indo nesse café, falando com certas pessoas. E o que eu falaria? O que eu faria? E aí só de ter essa experiência, né? Na sua própria imaginação, na sua própria mente, você falar, você tentar imaginar as respostas da outra pessoa, isso já dá uma mudança de perspectiva, assim, você consegue rever muitas coisas da sua vida atual que você poderia, talvez, tentar tomar alguma atitude pra mudar, né? Falando assim, às vezes parece bem abstrato, mas eu tô tentando aqui pensar em um exemplo, mas é basicamente essa ideia, né, de olha, você tem o seu momento agora. Nem tudo está perdido. Às vezes é só questão da gente realmente repensar e fazer diferente. Fazer diferente agora. Ainda há tempo de fazer algumas coisas diferentes. Porque eu acho muito assim, que é bem lógico, na verdade, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, aprende. É justamente isso, né? Se for parar pra pensar. Aprender com as coisas do passado. Porque não adianta nada você vivenciar certas situações e não aprender nada com elas. Não ter esse movimento de repensar e refletir sobre as coisas que passaram, sobre os acontecimentos, sobre os seus comportamentos. Porque assim, né, repensando, aprendendo, você vai conseguir fazer diferente, continuar com as coisas boas e eliminar da sua vida as coisas ruins, os hábitos ruins, para que, né, o que vier a partir
de agora seja diferente e seja melhor na sua vida. E por isso também que eu gosto muito de escrever diário. Eu escrevo diário desde os meus 14 anos. Antigamente eu costumava ser mais assídua, eu escrevia quase sempre, quase todos os dias. Agora não escrevo com tanta frequência mais, mas ainda assim eu escrevo. Então eu escrevia sobre o meu dia a dia, sobre os meus pensamentos, mas muito mais sobre os meus pensamentos e sentimentos. E é muito legal você depois ler, né, revisitar esses sentimentos que você escreveu, né, tudo que você escreveu, essas vivências, e repensar, né, que você pensa com outra cabeça. E aí você olha, nossa, né, às vezes, ai, como eu fui trouxa, nossa, como eu fui tonta, por que eu fiquei perdendo noites por causa disso, porque eu sofri tanto por causa disso. E aí você se vê com outros olhos, né, e vai revendo toda aquela situação e você consegue também comparar com o seu agora, né, com o seu hoje. E é muito bom justamente para isso, para você conseguir, né, ver o quanto você mudou e também para pensar nas coisas que você não mudou ainda, mas você gostaria que mudasse. Então é uma coisa que eu recomendo, é um hábito que eu recomendo muito de escrever diário. Não precisa escrever todo dia, ter aquela obrigação de, nossa, preciso escrever todos os dias. Não. Escreve quando você sentir vontade no seu coração, escreve sobre seus sentimentos, pensamentos, percepções, sobre as pessoas na sua vida, sobre as coisas que você faz, os hábitos que você tem, os lugares que você frequenta, as músicas que você ouve, porque é muito legal depois voltar e ler, né? Outra prática interessante que eu já vi também e que eu já fiz e foi muito legal pensando nisso, nesse assunto que a gente está conversando, é escrever uma carta para o seu eu do passado. Então, tem tanto escrever uma carta para o seu eu do passado quanto escrever uma carta para o seu eu do futuro. Porque às vezes as pessoas, como eu falei lá no início e no próprio livro acontece, pensam, por que eu vou escrever uma carta para mim do passado se eu não posso mudar nada? Aí é que tá, aí que você se engana. É justamente o que acontece com as pessoas que voltam lá no café. Porque você escrevendo, você consegue repensar muitas coisas e ter muitos novos pensamentos, ter insights. E aí eu fiz isso. Eu escrevi uma carta pra TM de 12 anos e foi sensacional, gente. Experimenta fazer isso. É muito legal. Nossa, eu me revisitei, eu tive vontade de me abraçar, assim. Falar, calma, criança. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E foi muito legal essa experiência. E eu também escrevi para o eu do futuro. E até um fato, uma história engraçada. Tem um site em que você pode fazer isso, que é o futureme.org, alguma coisa assim. E aí eu escrevi uma carta para mim há alguns anos, acho que há 5 anos, eu escrevi uma carta para quando eu fizesse 30. E eu fiz 30 no ano passado. E eu jurava que a minha carta ia chegar. Minha carta, meu e-mail, né? Que você escreve lá e você recebe no e-mail que você cadastrou. Eu jurava que meu e-mail ia chegar no dia do meu aniversário de 30 anos, porque era isso que eu tinha planejado. Só que gente, eu coloquei o ano errado. E agora eu vou receber só em 2026 essa bendita dessa carta. E eu tô esperando e eu tô curiosa pra saber, porque era pra ser quando eu tinha 30 anos. Inclusive escrevi lá para o meu de 30 anos e errei. Mas ó, às vezes nada é coincidência, né? Então talvez eu realmente seja a melhor época para eu receber essa carta seja em 2026. Espero que seja tudo bem até lá. E daí você pode fazer isso e também é muito legal você fazer um e-mail pro seu eu do futuro. Porque daí lá no futuro você vai ler, né? Aí você vai pensar, nossa, olha só, né? Os pensamentos, como minha vida estava lá no passado. E olha os pensamentos que eu tinha, as perspectivas que eu tinha. É muito legal isso. É muito bom você se revisitar, se reencontrar, às vezes. E pensar no seu futuro também. Eu acho isso sensacional, assim, me ajudou bastante. E eu também percebi com isso tudo, né, que às vezes
tudo que a gente precisa é se reencontrar. Porque nesse automatismo da vida, a gente se perde às vezes. Nos perdemos de nós mesmos. E é legal se revisitar. Eu consegui recuperar muitos hábitos que eu tinha na minha infância, sabe? E hábitos bons, alegria de ver coisas mágicas nas pequenas tarefas do dia a dia, nas pequenas coisas do dia. E eu consegui me reencontrar e foi assim, maravilhoso. E eu falava, gente, o que eu tava precisando era de mim mesma. Esse tempo todo. Então é muito legal. E aí, vocês, o que vocês acham disso tudo? Vocês escrevem coisas assim? Vocês refletem? O que vocês fazem? O que vocês falariam para os eus de vocês do passado? O que vocês falariam para os eus de vocês do futuro? Me digam, comentem aí, me contem. Se não quiser comentar aqui, me manda mensagem, que eu fiquei curiosa pra saber. Isso, é claro, se você se sentir à vontade pra me contar. E também comenta aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, pra dar aquele up e pra eu ler, que eu sempre gosto, é muito gostoso. Se você gostou também, compartilha com quem você acha que vai gostar, pra fazer diferença na vida de mais pessoas, né? Talvez vocês estejam ouvindo alguns ruídos, barulho. Acho que teve barulho de mensagem do WhatsApp aqui. Mas é isso, vida real, lembrem-se. Parece que é como se a gente estivesse conversando na vida real. Se eu estivesse na minha casa, ou a gente estivesse num café, pra ser uma conversa mesmo. Então eu deixei assim, tudo ao natural. Então tem barulho de sirene, de cachorro latindo, de carro passando, de buzina. E é isso, nada muito glamorizado. Pra ficar assim, bem vida real mesmo, né? Então é isso, gente. Desejo pra vocês um ótimo dia, uma noite, uma ótima vida. Ó, agora, por exemplo, tocou o interfone. Eu saí pra atender o interfone. Então é isso, é vida real. Como eu ia dizendo, boa vida pra vocês, boas leituras. Reitero a minha recomendação do livro Antes que o Café Esfrie, inclusive das sequências dele, porque, nossa, tá na minha lista de favoritos. Sério, recomendo muito. Depois me conta o que você achou, tá bom? Até o próximo episódio.